ao vivo do programa Espalha Fatos. Nós estamos, como eu disse, no canal 3 da NET e estamos também na Vivo, canal 508 da Vivo HD. E junto comigo aqui nos estúdios da TV Guarulhos, na Avenida Timóteo Penteado, divisa do Picanço com a Vila Galvão, o meu amigo Sérgio Lessa. Lessa, eu localizei certo os nossos estúdios aqui? Tá bem, tá. É isso? Tá Tá no mais GPS, ou menos não é na fronteira É entre que a Vila agora, Galvão com os e o novos bairro do tempos, Picanço. cada trechinho já é o nome de vila, Já tem né? nome Virou o nome de diferente, uma né? vilazinha. E né? essa aqui, onde se encontra o estúdio da TV Guarulhos? Eu Que chamo de Vila seria? Galvão. Eu chamo de Já, Vila Galvão. não, é porque você nasceu aqui na Vila É, Galvão, que então aqui você, é Vila Galvão. você puxa a sardinha para o seu lado. Mas o nome do bairro não tem problema. Mas de qualquer Importante. forma, Lessa, os seus cumprimentos ao nosso público. Aí. É verdade, irmão. Primeiro a você. Você está uma feliz honra porque estar hoje é conosco. sexta-feira, você É, sempre feliz. vem aqui, né? Mais animado. Mais animado às sextas-feiras, porque você gosta de passar o fim de semana lá no litoral. Pois é, mas Ilha é Bela assim. não é Ilha Bela. Não como é conta, que é? irmão. Da outra vez você falou, não, depois os caras acham a gente lá. Deixa pra lá. Lá na praia. Na E praia. parece que vai dar praia. Apesar do frio em São Paulo, nós teremos um fim de semana, sabe, um pouco mais Isso aí, irmão. de calor. Então, Mas, bom dia para diga você. aí. Olá, meus queridos telespectadores inteligentes que sempre escolhem estar conosco aqui ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 HD da Vivo e também nas nossas redes sociais, na página Espalha Fatos, página TV Guarulhos, no perfil do irmão, no meu perfil, enfim, no site Espalha Fatos, no site da TV Guarulhos e depois todo esse material, irmão, todos os programas ficam lá disponíveis no YouTube, então viva a tecnologia. Isso nos leva a afirmar que só não acompanha o espalhafatos Quem não quer? quem não quer, né? Porque nós estamos aí nas mídias sociais. Ou Ô, Lessa, Deixa eu não vou perguntar hoje qual é a pauta. Não. Eu vou perguntar a você que surpresa você nos reserva para esta sexta-feira. Pois é, irmão. Ontem, um bate-papo que eu estava tendo com esse nosso convidado de hoje, surgiu a ideia de que a gente já havia falado, né? De trazer um dos nossos ideais aqui no programa, não só entrevistar autoridades, né? Prefeitos, vereadores, deputados, também trazer pessoas que vivem a cidade, que ajudaram a construir a cidade e, por que não, falarmos um pouco da nossa área, que é a área de comunicação, a área de imprensa. Mas é um companheiro Exatamente. de atividade. Afinal de contas, é um companheiro que está já com 40 anos de atividade na área. Não, ele não tem Aqui isso. na Ele cidade. não tem nem isso de idade. Pois é. Que história. Então só está perdendo para o seu um pouquinho, né? alguns meses. E eu aqui estou de telespectador também. Legal. Quero ver esse bate-papo, me interessa muito conosco. Hoje, eu que estou com 34 anos de jornalismo. Conosco hoje a presença, agradecer aí imensamente por ter aceitado o nosso convite, o jornalista Valdir Carleto. Bem-vindo, Valdir. Olha, muito honrado aqui de estar aqui com esse ícone do jornalismo brasileiro, né? Irmão Reni, nosso amigo Lessa aqui, que eu acompanho a sua trajetória no jornalismo desde lá do comecinho também. Verdade. Prazer estar Dizem com até que vocês. você carregou no colo. Nem tanto, nem tanto. Sempre fui grandinho, o Valdir pequenininho, nem aguentava. Carleto, como vai? Como é que você está de atividade? Olha, com as suas bastante revistas, atividade. com o seu trabalho? Aliás, eu acho que para minha idade já deveria estar trabalhando menos do que trabalho. Você é um Mas isso- jovem. Você é um jovem jornalista de Guarulhos. Fazendo o que gosta. Que dignifica a nossa profissão aqui nessa terra. É ou não é, Obrigado, Lessa? É verdade, ó, o Valdir Carleto, né? Não porque convidamos ele, não pela nossa amizade, mas assim, ele pegou o início vamos dizer assim, todos os impressos, a fase boa dos jornais impressos, né, Valdir? O jornal Olho Vivo foi uma referência aqui na cidade por muito tempo e começou lá no SECAP, não foi isso, irmão? Conjunto Valdir? Magalhães Prado, né? Zezinho Magalhães Prado. Então, você e quer. conta aí um pouquinho, Valdir, do início. Então, eu desde moleque, né, desde a adolescência, eu sempre mexi com coisas da comunicação, né? E vim morar no Parque Secap em 1975 e foi fundado em 1977 o Conselho Comunitário do Parque Secap. E eu fui o secretário da Assembleia Geral da Fundação. Do Conselho. Eu fiz a ata de fundação do Conselho Comunitário. E aí foi criado lá um departamento de comunicação, um departamento de jornalismo. E eu me ofereci para ser um dos membros desse departamento. E o então presidente, que chamava-se Pedroso, falou, não, você vai ser o diretor, tal. Mas eu trabalho no banco, estudo de noite e tal. Não, mas...
E aí eu assumi essa função. De bancário virou jornalista. E aí comecei a fazer um boletinzinho lá, divulgar as atividades desse clube, né, que é o Conselho Comunitário, que na época tinha um pouco mais de função de sociedade amigo de bairro, né, de fazer as reivindicações do bairro, etc. E aí surgiu a ideia de fazer um jornal do Conselho Comunitário. Nós começamos a fazer um jornal chamado Comunicação em novembro de 1979. Então, basicamente 40 anos mesmo. No século passado. E aí depois, pro Olho Vivo, e aí, foi a por consequência. injunções políticas lá da direção do Conselho Comunitário, eu resolvi parar de fazer aquele jornal. E aí eu fui visitar os estabelecimentos que anunciavam, para dizer, não vamos mais fazer o jornal por causa disso, daquilo e tal. E aí eles me animaram a entrar comercialmente com isso. Só que eu era funcionário do banco e não podia exercer função comercial. Banco do Brasil? Banco do Brasil. E a minha então esposa, Elisabetta, que fundou comigo o jornal Comunicação, é italiana. E as leis brasileiras não permitem que estrangeiros sejam proprietários de veículos de comunicação. E um dos meus irmãos, o Roberto, trabalhava à noite na Heist Farmacêutica, e ele tinha tempo disponível durante o dia, e aí eu combinei com ela, você abre a empresa, você cuida da parte comercial, e eu cuido da parte de jornalismo. Eu e a Beta cuidamos da parte de jornalismo. E assim foi. E aí assim foi. E fez história. E foi aí que começou o Olho né? Vivo, mensalmente, inicialmente só no Parque Secap, e depois, para poder sobreviver, precisou crescer, né? As coisas O ficam Olho muito... Vivo era um jornal, foi uma fase que eu não acompanhei em Guarulhos, que estava Você já fora, tinha morava no ido. exterior. Mas era um jornal impresso. Um jornal impresso, semanal. tabloide, de distribuição porta a porta em todos os apartamentos do Parque Secap, que na época que começou, acho que tinha 3 mil e poucos apartamentos. E aí, à medida que foram sendo construídos outros condomínios, foi precisando aumentar a tiragem. E para conseguir um equilíbrio financeiro, a gente precisou fazer com que ele circulasse também em outros lugares, né? Porque o comércio falava, mas só Secap, então não vou anunciar, tá? E aí começamos a escolher alguns outros nichos da cidade onde dava para fazer uma distribuição porta a porta também. Sabe o que eu quero dizer? É que, não comparando, mas assim, você tem visão suficiente para fazer uma comparação do jornalismo atual, né, com o jornalismo da queria chegar aí. Da Como é que ele década de enxerga? 70. Como é que ele enxerga? Porque assim, o Valdir, guarulhense então, eu acompanhei muito bem a época principalmente do Disque Diz, que tinha no Vivo, que era uma coluna aí de bastidores, que era super lida, né, que movimentava a cidade mesmo. O Valdir sempre foi de embate. E sempre... Um jornalista de oposição. Não, de posição, eu posição, acho. Eu acho que de posição. Mais do que eu oposição. acho que é o que mais marca o Valdir, o legado dele desses 40 anos, na minha visão, tá, Valdir? Você pode falar, não, isso daí... Mas é posição. Alguns podem falar, Valdir, você está errado, mas ele vai até o final, né, Valdir? E hoje, como é que tá? O jornalismo está assim também? Como é que tá? Como é que você vê esse período aí de 40 anos fazendo jornalismo? Olha, eu acho que eu mesmo, com o amadurecimento, com os muitos processos que eu tive de responder, a gente vai aprendendo a escolher melhor as palavras, né? Como tem coisa que dá para publicar, tem coisa que não dá, tem coisa que eu deixei jornalista que trabalhava comigo publicar, e que eu não deveria ter deixado, devia ter falado, não, vamos escolher melhor os termos que você usou aí, na ânsia da liberdade, de dar liberdade para o jornalista atuar, da liberdade de comunicação, de imprensa, de expressão, eu deixei passar coisas que talvez eu devesse não ter deixado publicar, né? E arquei com prejuízos muitos decorrentes dessa liberdade que eu permiti aos profissionais que trabalhavam comigo, e mesmo coisas que eu publiquei, né? Então, com o passar do tempo, com o amadurecimento, a gente vai filtrando, eu acho que não me arrependo do que fiz, certo? Mas se tivesse a experiência que tenho hoje, teria feito de outra forma. É um assunto que nós vamos deixar para entrar daqui a pouco, mas o político, as personalidades da cidade de Guarulhos têm mania de processar. Né? Tudo processa. E o jornalismo aqui na cidade não é fácil. Não é? O político adora processar jornalista. Mas, enfim, você está fazendo uma apreciação sobre a imprensa hoje, né? E eu não quero interromper esse seu raciocínio. Como é que você enxerga essa... Você vai chegar... A minha visão é de que... Está mais maneira, está mais calma. O veículo de comunicação tem que servir a quem... Ele tem que ser porta-voz de quem não tem voz. Né? Então a população, se ela não pudesse valer da mídia para se expressar, como é que ela vai fazer? Né?
Então, o morador do bairro lá que está se sentindo desassistido numa coisa ou em outra, se ele não puder contar com a mídia, porque o poder público, mídia, mas o aí poder que eu público queria chegar. sempre encontra um jeito de falar para a população. Agora, a população, como é que se faz ouvir? Por intermédio dos vereadores. Será que dá para contar? Nem sempre dá para contar, né? Então, a mídia, eu sempre procurei fazer isso. A mídia tem que estar a serviço da população. Você acha que a mídia está fazendo isso hoje, sem te interromper? Olha, com alguns senões, mas no geral faz, certo? Eu vejo os jornais da cidade, por exemplo, eles são notoriamente favoráveis à administração municipal. Mas nem por isso deixam de publicar coisas que interessam para a população, no sentido de reivindicar, de mostrar mazelas que a cidade ainda tem, que muito tem sido feito e muito tem sido... Hoje, uma das manchetes da Folha Metropolitana é essa, que o governo do Estado tirou a condução dos estudantes. Não é? Quer dizer, é uma crítica que precisa acontecer, precisa ter... Outro dia eu fui entrevistado aqui pelo Eloy Pietá, e eu lembrei de um fato que aconteceu no início da primeira gestão dele, que ele me ligou se queixando da linha do jornal. Eu falei: Eloy, eu sou teu amigo, o jornal não é amigo de ninguém. E é muito mais fácil a população ligar para o jornal, para a TV, para o rádio, agora para os portais da internet, para se queixar de alguma coisa, do que para elogiar. Você pode fazer a gestão mais brilhante do mundo, as pessoas não vão ligar para a redação para dizer: olha, por favor, parabenize o prefeito aí, porque ele asfaltou a minha rua. Valdir, e o impresso? Você acha que vai sumir? Daqui a pouco a gente vai ficar só em rede social? Ele podia falar também dos veículos de eu comunicação. acho que... Porque o Hermano, por exemplo, é um que passa todo dia na banca de jornal, ele pega uma folha de São Paulo. Eu não consigo me afastar disso. Eu sou viciado em ler jornal. Eu acho que é gradativo, não vai para já, mas vai chegar o tempo que não vai ter como sustentar isso. Não vende, não vende. É difícil de sustentar. Hoje nós estamos fazendo a Weekend, que é o fim de semana. Ela circulou durante 7 anos, 50 edições por ano. Agora estou fazendo uma por mês. Estamos fazendo o que é possível fazer. Né? Eu fiz recentemente um artigo na minha coluna na Folha Metropolitana falando da revista Veja. A maior banca de jornais, uma das 10 maiores bancas de jornais que existe em São Paulo, que é aquela lá da Padaria Real, ali na Tupi, na antiga Tupi, ali no bairro das Perdizes, o Alexandre, que é muito meu amigo, ele vendia de 300 a 400 revistas por fim de semana. Está vendendo 30. E vendeu 30 nessa última edição, que botou o Moro na capa, que fez aí, sabe, a Lava Jato, um sensacionalismo, na minha opinião, indevido, mas apesar disso vendeu 30 exemplares. E aí, Valdir, o Valdir pode nos responder, o que é impresso, às vezes eu pego o exemplar de jornal e falo: hoje não pagou o papel. Dependendo do volume de anúncios que tem, não paga sequer o papel. Então, um dia pelo outro, devem estar conseguindo um equilíbrio. Agora, ganhar dinheiro com jornalismo impresso hoje é muito difícil. Né? Então, nós fazemos, uma vez por ano, a gente faz a República Gastronômica de Guarulhos na RG, que já foi uma revista mensal. Hoje, nós vamos fazer 3 edições este ano. A da gastronomia, a de educação e da aniversário da tem a cidade. relação de todos os... São 500 endereços de onde comer e beber em Guarulhos. Os restaurantes, bares, né? Isso também atende um princípio nosso, de buscar mostrar para o guarulhense que Guarulhos se oferece muita coisa para o guarulhense sem precisar sair daqui. Então nós queremos que o guarulhense prestigie os restaurantes, as padarias, as lanchonetes, os colégios da cidade, os cursinhos da cidade, né? Então, houve época que as pessoas falavam assim: você quer comer bem, você precisa ir para São Paulo. É verdade. Isso não existe. Você fazia casamento, aí fazia buffet em São Paulo. Paulo Facine, você vê um restaurante atrás do outro, restaurantes bons, né? De todas as especialidades. Restaurante japonês, restaurante árabe, tem aqui tudo. Bom, depois do que eu vi um amigo meu não emplacando o carro em São Paulo, porque quando viaja tem vergonha que está escrito Guarulhos na placa, eu não vou falar mais nada. Não vou nem falar quem é, porque eu já falei para ele que eu acho. Valdir, você também é da Academia Guarulhense de Letras. Tem um material seu aí da história de Guarulhos também. Você é um cara também que se dedica a isso, né? Então, eu orgulhosamente faço parte da Academia Guarulhense de Letras e de alguns anos para cá nós temos tido a possibilidade de editar obras que tenham alguma coisa a ver com a história da cidade, né? Nós da Carleta Editorial.
Em 2014, nós produzimos o livro dos 50 anos do Sindicato dos Empregados no Comércio. O texto da história da cidade, que foi relatado aqui, foi do historiador Elton Soares de Oliveira, e a parte da história do sindicalismo e do próprio Sindicato dos Comerciários fui eu que escrevi, e o sindicato produziu 5.000 exemplares dessa obra, que eu tenho muito orgulho de ter produzido. É aqui que tem aquela Foto impressionante da Via Dutra. Da Via Dutra, tem uma foto dos anos, é incrível. 60 aqui. Uma faixa ainda, outra voltando. Não sei se a câmera vai conseguir atingir aqui, não chega até aqui. Mas uma foto preto e branco da Via Dutra. Da Via Dutra, com um ônibus passando, um único veículo passando na Via Dutra no instante da foto, né? E agora, em 2018, também em parceria com o professor Elton, nós produzimos um livro que é didático, é para as escolas que quiserem adotar, porque a nova Base Nacional Comum Curricular prevê o ensino de História e Geografia locais. Isso é uma boa. Para o ensino fundamental. 20 horas aula, ano, para falar da história da geografia locais. Como o Elton é especializado nisso, ele e o professor William de Queiroz, também que é geógrafo, cuidou da parte de geografia, e a Carlita Editorial que produziu. E nós estamos com esse livro disponível para as escolas adotarem, né? História de Guarulhos. Então, e tem uma história bonita, a cidade de Guarulhos. Né? Eu não entendo como as pessoas se sentem tão dependentes de São Paulo. Eu acho que é a proximidade, talvez, eu não sei. Mas alguns status, né? O status. Ao invés de casar o filho aqui, a filha, e fazer a festa num buffet de Guarulhos, ele vai para São Paulo para fazer no buffet que foi não sei aonde. Mas às vezes gente de São Paulo vindo fazer festa aqui também, agora. Tem. Eu acho que nós estamos vivendo uma nova época. Tem gente de São Paulo vindo frequentar as casas noturnas de Guarulhos, os bares de Guarulhos. Eu acho isso altamente positivo. É uma notícia alvissareira. E uma coisa nós temos que reconhecer. Durante muito tempo, o comércio da cidade, as famílias que detinham o comércio da cidade, ficaram muito na mesma, sem evoluir, sem fazer coisas novas. E aí foram chegando empreendedores de fora e foram fazendo coisas diferentes e mexendo com o brio daqueles guarulhenses mais antigos, né? Então, hoje tem alguns empresários da gastronomia da cidade, por exemplo, com algumas casas de estilos diferentes, que vieram de fora empreender aqui, né? E deram uma cara nova para a gastronomia da cidade. Dá resultado e vem ganhar dinheiro aqui em Guarulhos. Isso é importante. Valdir, voltando ao assunto, o tema jornalismo, né, que é um tema que me interessa. Saindo da gastronomia e do jornalismo. Como me interessa, dois grandes mestres, não é sempre que a gente tem dois professores aqui, mas a gente está falando que existe a dificuldade, principalmente na minha visão pelas redes sociais, de diminuir o anúncio também no material impresso. Mas aí, alguns veículos, eu não vou citar nomes aqui, pode ser em Guarulhos, em São Paulo, no Brasil, acabam vendendo manchetes. Ou imagina-se que vendam manchetes. Como fugir disso no jornalismo, ou não tem fuga? Como quer lidar, principalmente em momentos eleitorais, onde realmente a gente ouve nos bastidores que recebe aí muitas sugestões, muitas procuras, vamos dizer assim, e que às vezes atenta, vamos dizer assim, o diabo atenta. Fala aí, eu acho que não existe jornalismo isento. Eu acho que tem jornalismo imparcial e é o que eu procuro fazer, né? Se eu publico uma notícia que te prejudicou de alguma forma e você quer se defender, eu tenho a obrigação de publicar a sua defesa. E se for possível publicar na mesma edição, tanto melhor. Sempre que é possível ouvir o outro lado, melhor, né? Agora, preferências. Sempre o jornalista que comanda cada um dos veículos, ele sempre vai ter a sua preferência. E na forma de dar a notícia, de transmitir a informação para o leitor, para o internauta... Mesmo inconsciente, né? Mesmo que você não queira... Você acaba... Você carrega um pouco mais na tinta, né? E uma coisa que às vezes eu discuto com alguns internautas, para quem eu mando, faz parte da lista de transmissão, para quem eu mando as notícias do Clique Guarulhos, poxa, mas... a imprensa gosta muito de falar mal, né? Aí eu uso o seguinte exemplo: avião que pousa não é notícia. Mas se ele despenca lá de cima, mata 300 pessoas... Você não vai dizer que o avião chegou de Nova York e pousou em Guarulhos. Isso aí acontece a cada poucos minutos. Agora, o avião que cai é notícia, né? Cachorro que morde gente também não é notícia. Agora, se uma pessoa mordeu o cachorro, passou a ser notícia. Então, evidentemente que o que é muito lugar comum não é noticiado. Tá? Asfaltou uma rua, tá? Faltou uma rua, isso não é notícia. Mas, Valdir, agora com as redes sociais, todo mundo é jornalista, né?
Ah, sim, ou se entende. Ou Acha imagina que é. ou acha que Eu é. acho que o que diferenciou o jornalista, não é, dos curiosos das redes sociais é a credibilidade, né? É aquilo que você representa. Olha, eu fico tentado a te perguntar uma coisa aqui, que eu quero voltar ao assunto processo. Quantos processos? Rapaz, olha, teve uma época que eu estava respondendo a 20 simultaneamente. 20? Simultaneamente. 20 processos. Eu com Sabe, 5 aqui tô achando que eu já Nesse estava momento, suando você frio. Eu com por exercer 5. a profissão. Quer dizer, se você diz lá, olha, o político fez um discurso, mas ele, puxa, ele... Nós publicamos uma foto outro dia, um caminhão, Mostra um cara caminhão bota um processo... despejando entulho. Né? A prefeitura prendeu o caminhão e aparece um senhor perto do caminhão. Nós publicamos, Guarulhos Web publicou, Folha Metropolitana, Guarulhos Hoje, todo mundo publicou a release da prefeitura, da comunicação da prefeitura. A foto veio de lá, todo mundo publicou a mesma foto. O cidadão que está na foto, no seu legítimo direito, falou, não sou eu o motorista do caminhão. Eu estou passando. Ele foi ajudar, ele foi quem transportou o caminhão para o pátio. Fez um favor. Ele está processando todos os veículos de comunicação no seu justo direito. Pois é. Né? E nós Mas estamos até buscando nos defender. Esse é um caso até justo. Mas e de coisas que você escreveu e principalmente políticos não gostou? É a grande maioria? Maioria. Nós não. É mais ou menos metade, um pouco mais da metade, eu acho que foi de políticos, né? Alguns eu ganhei, né? Muitos processos eu ganhei. Teve um processo que a juíza deu o seguinte despacho, que eu nada mais fiz do que cumprir o meu dever profissional de mostrar ao eleitorado de Guarulhos com que tipo de político estava lidando. Esse tipo Mas de depois coisa é o meu troféu, o maior troféu que eu poderia ganhar. É o maior pagamento, né? E tem ações aí que eu tive que pagar indenizações, tem algumas fotos que foi publicada indevidamente num anúncio, que acaba de ser condenado. O que eu tenho sentido, Carlito, é o seguinte, é a picuinha, não é? É a birra do político. Não, é para mostrar para alguém que... Eu processei mesmo sem razão. Mesmo errado. Ele quer te proporcionar aquele dissabor, aquele contratempo, de perder seu dia de trabalho e ir lá no fórum, de contratar um advogado, principalmente. Quanto é que você gasta de advogado em cada bobagemzinha que um político te... Depende do advogado, mas é o cinquinho para vamos aí. É o cinquinho, mas na vida, senão eles aprendem e depois vão falar, vamos meter. Mais. Não o advogado cobrar mais, senão os caras vão processar só para nós gastar 5. Tem a tal, eu chamo A gente devia receber um salário de risco, né? Eu chamo de indústria da indenização. Né? Teve uma pessoa que apareceu numa foto no aeroporto, a mulher cismou que era ela, não era ela. Quem estava na foto era a diretora de comunicação da Infraero. Ela queria... A mulher queria dizer que era ela que estava. Então, é uma mania de querer levar vantagem, né? Não, e eu acho que principalmente para mostrar para o eleitorado, ela sabe que ela está errada, mas ela vai falar para processar e todo mundo, não, para subir na tribuna da Câmara e dizer, estou processando. Não diz. Não diz? Eles não dizem. Isso aí é só... pelo menos nunca disseram. Bastidores, né? Só bastidor. Ele cutuca porque sabe que se vier, depois eles falam lá, a gente fala aqui. Voltando rapidinho, Valdir, eu queria a sua opinião realmente, voltando no assunto das redes sociais. O que você acha desses novos que se acham jornalistas ou que são comunicadores, sei lá, aquelas pessoas que postam qualquer coisa? O Armando falou da credibilidade. Mas vem cá, tem leitor que já recebe, já lê, nem vê de quem é e já dispara para o outro, já dissemina, é a tal da fake news. Ontem nós tivemos um exemplo claro, uma coisa que nós não publicamos no CRIC porque nós não tínhamos mais informações. Uma árvore caiu sobre um ônibus perto do Senai, na Avenida Dr. Renato Andrade Maia. Né? Aí eu vi várias postagens no Facebook, as pessoas falam, árvore podre, essa prefeitura não sei o quê, blá, blá, blá. Hoje eu vejo na Folha Metropolitana que o ônibus bateu na árvore. Então, e todo mundo que ninguém teve cuida uma da história árvore. do muro da casa onde funcionou o fórum, a prefeitura. Ali do Zé Maurício, ali, tá desmoronando a casa, e no final tinha sido o carro batendo. O carro que bateu. Então, há um ânimo de bater, né? de xingar, de criticar. E algumas pessoas estão exagerando. Né? Procura saber primeiro. Então, nós não publicamos sobre o negócio da árvore porque nós não tivemos tempo de ir atrás, de apurar. Então, nós omitimos, pecamos pela omissão, mas pelo menos não publicamos coisa errada. Valdir, Carlito, você sempre foi um observador
não só do comportamento da cidade, mas da atividade política de Guarulhos. Né? Eu não quero que você, evidentemente, diga que o lado bom é esse, o lado ruim é aquele, não é nada disso. Mas você se julga um otimista em vendo o atual panorama que a gente assiste hoje na Câmara, na Prefeitura, nesse burburinho que se diz a respeito, que se especula a respeito do futuro prefeito, quem vai ser candidato, quem não vai ser. Como é que você vê hoje a política guarulhense? Olha, a esperança que eu tenho reside no eleitor, no comportamento do eleitor. Eu acho que o eleitor tem que mudar a forma de votar. Você acha que ele está amadurecendo, que ele está... Não sei se é a proporção em que eu desejo, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que vota em troca de favor, em troca de emprego, por simpatia, porque é da profissão dele, porque é da categoria dele. Eu acho que as pessoas têm que votar com consciência. Se não votar com consciência, depois não adianta reclamar. Mas e a classe política, ela está correspondendo? Muito pouco, né? Eu, sinceramente, olha, para ser franco, eu não tenho muito ânimo de assistir sessões da Câmara Municipal. Acho muito repetitivo, uma boa parte dos vereadores não tem noção do que é o papel do vereador, eles são, de certa forma, despachantes de luxo, né? De levar a reivindicação para ser atendida, tá? E sem exercer, eu acho que não chega a 10 o número de vereadores que tem noção exata de qual é o papel do vereador, né? E em grande parte porque o eleitor vota por simpatia, porque aquele fez mais propaganda. Como você encontrou um cidadão e diz, escuta, você se lembra em quem você votou para vereador? Nem se lembra. É verdade, às vezes não lembra mesmo. Então, a minha esperança é que o eleitor passe a usar de mais critério na hora de votar, de escolher, né? Que veja qual é o passado da pessoa, como é que essa pessoa é um comerciante, como é que ele se comporta como comerciante, né? Ele é pai de família, como é que ele se comporta como pai de família, né? Ele é profissional de um advogado, é um profissional, um funcionário público, como é que a vida pregressa dele, isso o credencia a ser vereador? Você acha do momento em que o sujeito se propõe a ser um político, ele perde um pouco essa privacidade, né? Sim. Porque a gente quer saber se é casado, se é solteiro, se já foi preso, se já teve algum processo de corrupção, se já teve caixa 2, é isso? Você acha que... Não é? Como é que você vê esse movimento também que a gente está assim se propondo, não é? Que é em busca do político honesto, né? Operação Lava Jato, os processos de corrupção, como é que você vê isso? Você é a favor da Operação Lava Jato? Eu sou a favor da Operação Lava Jato, acho que houve excessos, evidentemente, mas uma coisa que eu vejo assim, se os bandidos combinam entre si o modus operandi, por que o mocinho que vai caçar bandido não pode combinar entre si? E é normal também, né? Eu também vejo que é normal. Ô, irmão... Pô, mas já vai encerrar? Olha lá, tá dando o relógio é implacável. Implacável. Agradecer a presença do Valdir Carleto tem que voltar aqui, Você é sempre bem-vindo aí. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo aí, trabalho. 40 anos no jornalismo não é fácil, porque é para quem gosta. Chega a ser ingrato em muitos momentos. Né? 40 anos e pelo menos 40 processos. Muitos desgostos no caminho, muitos adversários que você cria, mas que os adversários te tiram como inimigos, não como adversários. Enfim, parabéns, Valdir. Eu agradeço. As portas estão sempre abertas. Eu mando um abraço para toda a equipe lá. Tá. Um abraço para o Jonathan. Tá bem. O Jonathan não está mais comigo, está trabalhando numa empresa agora, estou com o Alexandre De Paulo, o Lucas Carleto está comigo também, meu neto, que aliás faz aniversário hoje. Parabéns. Olha, a família Carleto vai continuar. Olha, um abraço a todos. O programa Espalha Fatos se engrandeceu hoje, nessa sexta-feira, com a presença de Valdir Carleto, um profissional que dignifica essa profissão aqui na cidade de Guarulhos. Eu quero agradecer a você e prometemos voltar na segunda-feira, sempre ao vivo, aqui pelo canal 3 da NET TV Guarulhos. Obrigado, Valdir. Eu que agradeço. Obrigado a você também. Um grande abraço.